Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Muito boa noite pela quarta vez. Vamos agora constatar se como está o som. Agora que estamos por aqui, preciso que vocês comentem a respeito do som, antes da gente continuar. Se alguém puder comentar, perfeito aqui em Lisboa, que coisa boa. Então, ótimo, podemos prosseguir. Bom, gente, agora sim, depois de muita persistência e resiliência, a história do Vale da Rainha, cá estamos, que coisa boa, fico feliz. Bom, gente, a ideia hoje é dar um pouco mais de notícia, de novidade, de próximo passo a respeito da nossa caminhada para a Nova Terra. É uma conversa bastante espontânea que tem aqui junto comigo a Lari, que já vai entrar com a gente. A ideia disso tudo é que nessa conversa espontânea a gente consiga levar mais informações para vocês, inclusive de outros resgates já realizados, não necessariamente esses de Cunha, para que haja uma conscientização. Porque uma forma da gente evitar o resgate é a gente mudando os seres humanos. Só que o ser humano ele é curioso na mudança, porque a gente não pode mudar o outro. A gente só pode inspirar a mudança no outro. E às vezes, escutando essas histórias de resgate, a gente começa a entender um pouco melhor a nossa participação nisso tudo. A indústria tem isso tão escondido que a gente tantas vezes não percebe que nós estamos colaborando com a nossa inconsciência, com o nosso egoísmo, para que seres sofram. Então, eu vou trazer a Lari aqui e fico muito feliz dela. E agora, cadê? Fico muito feliz dela poder estar com a gente. A Lari é uma pessoa, uma amiga, uma apoiadora e eu fico verdadeiramente muito feliz de ter tanta gente do bem junto com a gente. A Lari representando essas pessoas. Tanto o Vitor quanto eu, nós agradecemos. Vamos ver aqui a Lari. As questões técnicas apareceram. Vamos ver se a Lari entra para que a gente possa dar um pouquinho mais dessas notícias para vocês. Conseguimos? Conseguimos. Que bom. Olá! Oi, gente! Boa noite. Que bom, Lari. Conseguimos. Muito agradecida por persistir aí também, as pessoas que persistiram, porque eu estava na outra sala lá embaixo, enfim, para subir tudo isso, mas aqui estamos. E comentei com eles na abertura, Lari, que a ideia dessa live é dar um pouquinho mais dos próximos passos nessa unificação das nossas operações, mas também de uma maneira muito informal, muito espontânea, contar histórias de resgates, né? Como a gente fez em uma outra oportunidade, já que tão facilmente a gente não se vê parte da tragédia. Sim. Porque é algo como eu nunca faria isso. Então, eu nunca colocaria, ou seja, um mestre cavalo para sofrer o que sofre. Eu nunca colocaria uma mestra vaca para sofrer o que sofre. E a gente muitas vezes não sabe que a nossa participação é indireta. Então, eu da outra vez comentei que nem te apresentei, agora fiz da mesma forma, então vou deixar, na verdade, aqui alguma palavra para você se apresentar, apesar que é mais fácil eu me apresentar do que você se apresentar, é mais fácil que eu tenha que me apresentar do que você, mas eu quero deixar aqui a nossa gratidão de novo por você apoiar, pela tua amizade, pela sororidade, por tudo isso. Nada, Paty, eu que agradeço a gente poder cada vez mais falar sobre isso para as pessoas. Eu não me apresentei, né? Mas, enfim, estamos aqui, estamos juntos. Eu sou voluntária do Santuário há 5 anos, 6 anos, então amiga pessoal da Paty e já passamos por muita coisa, né? E você comentou isso de resgate, eu percebi que na live que a gente fez semana passada, isso naturalmente começou a vir à tona, inclusive a gente compartilhou alguns stories de resgates, e é uma coisa que desperta muito interesse nas pessoas, porque é um recorte que não se vê no dia a dia. A gente está muito acostumado a ver o animal na prateleira, numa embalagem bonitinha, e a gente não tem esse contato do que acontece atrás da prateleira quando ele tem uma chance, né? O que são pouquíssimos, tem bilhões de animais que são abatidos todos os dias, animais aquáticos a gente não consegue mensurar em número, em peso, e isso ninguém vê, né? Então é muito bom a gente poder contar um pouquinho dessas histórias e trazer essa reflexão para o pessoal, sabe?
eu acho que ontem e hoje foram dias muito tumultuados e que naturalmente gera uma curiosidade nas pessoas de entender como funciona o trabalho de um santuário, né? Porque sem dúvida. às vezes a gente tem muita gente tentando difamar, tentando falar em verdades, prejudicar os animais. Então, que bom que vocês estão aqui e que a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho dessas histórias. Que coisa boa, Lari, agradeço. E hoje, você sabe que falando a respeito desses dias, nós fizemos 2 posts recentemente, um de um mestre bezerrinho que estava em uma estrada onde a gente passou, e ele estava com aquele acessório que não permite que ele mame. E quando a gente colocou isso, primeiro foi nos stories, as pessoas não tinham a menor ideia. As pessoas falaram, o que é isso? De onde saiu isso? Para que serve isso? Isso machuca, não machuca? Então, mais alguma coisinha da indústria, como você falou, a gente está tão acostumado a ver embalagem, a gente está tão acostumado em ver recortes, né, e não esse recorte de resgate, que muitas vezes todas essas informações se perdem e a gente não vê nem mal em consumir certos produtos. E por isso que é importante a gente falar. E um outro post também, um comentário, que sempre perguntam aqui em Vivência também, foi do mestre Tupi, que ele passou pela cirurgia de remoção dos 2 olhos. E as pessoas perguntaram, basicamente, ou seja, como que eu coloquei, como que eles são abusados, na legenda eu coloquei que eles são abusados também na pecuária de leite e na pecuária de corte. E as pessoas ficam sempre intrigadas com isso. Como que eles são abusados? Primeiro que também se comem, ou seja, também são comida, também são abatidos tantas vezes para consumo humano. E a outra coisa é que eles são também trabalhadores explorados para arrebanhar o rebanho, para agrupar essas mestras vacas, eventualmente até para embarcá-los, sabe? E os olhos dele, a gestação da mãe foi uma gestação muito debilitada. Ele veio aqui na barriga, no ventre da mãe. E quando ele nasceu, foram os últimos 3 meses de gravidez. Mas foi uma gravidez muito difícil. A mãe dele sofria demais, tanto que ela que ela ficou paraplégica, tetraplégica aqui no Vale da Rainha. E foi muito traumático para nós. Foi o primeiro contato que a gente teve, tem muitos anos isso. Foi o primeiro contato que a gente teve com a eutanásia. E isso também é um outro assunto que eu vejo que causa tanta polêmica. E como você falou, né? Às vezes a polêmica gera uma difamação e por isso que a conversa, o diálogo é sempre importante para que a gente possa tratar desses assuntos, que a gente possa realmente falar mais a respeito disso e inspirar pessoas à mudança. E o Sim, curioso, Lari, desculpa, Não, pode continuar. só concluindo que o curioso disso tudo, desses 2 posts, é que a gente acaba falando, porque o primeiro post a gente estava a caminho da Nova Terra, aonde hoje todos os mestres bovinos do Vale da Rainha, com exceção de 9, na verdade, ou seja, dos quase 400, apenas 9 estão em Camanducaia. E o outro post justamente também fala indiretamente a respeito dessa Nova Terra, já que nós estamos agora no planejamento justamente de mover, de transportar 20 mestres cavalos de Camanducaia para a Nova Terra. Então, tudo de alguma forma casa com esse plano todo. Passar a voz para você. Não, você comentou desse assunto que sempre acaba reverberando de eutanásia e outras coisas que algumas pessoas discordam, outras infelizmente já tiveram que passar por algo nesse sentido. E tá tudo bem as pessoas discordarem. O que não tá tudo bem são as pessoas perderem respeito e atacarem umas às outras por causa de uma crença delas, de algo que elas acreditam ser certo ou ser errado. Então, deixar o animal sofrendo, dar uma morte sem sofrimento para o animal, enfim, é um assunto muito delicado e que não dá para falar 2 centavos aqui em poucos minutos, mas que não dá o direito das pessoas saírem se atacando, sabe? Eu gosto de lembrar que a gente tem um inimigo em comum. Se a gente está defendendo os animais, a gente não está, né? O fogo amigo ele é muito complicado, então a gente devia tomar um cuidado com isso. Isso que você falou desse vídeo do bezerro com a argola de nariz, me chocou muito nos comentários a naturalização das pessoas com esse assunto. De que como se fosse tudo bem aquele animal, e era uma argola do tamanho de um PlayStation no nariz dele, né? Então, geralmente a gente vê em vídeos uma coisa menor e aquilo era o tamanho da cabeça dele, e as pessoas ainda assim achando aquilo uma coisa completamente normal e falando em nome do animal, né? Ele não sente nada, ele não sofre, é o leite excedente. Nem você está julgando um vídeo que você não está vendo a realidade daquilo, a exploração daquele animal. Na melhor das hipóteses, é um animal explorado que vai ser abatido, descartado. Exatamente.
Exatamente. Então, essa normalização, Lari, que você fala nos comentários, e tantas vezes a gente nota na nossa sociedade, não só nos comentários, mas a normalização da crueldade. Quando a gente normaliza tudo isso, a gente precisa lembrar que a gente não faz isso só com o mestre animal. A gente normaliza a violência e a gente faz isso com crianças também. Crianças que se tornam violentas quando crescem. E crianças que terminam encontrando dificuldade nessa própria infância por terem valores que não são exatamente os que a gente prega, mas a gente consegue falar de alguns valores. Em contrapartida, a gente faz diferente desses valores. E a criança é muito boa para aprender o que a gente mostra, não o que ela escuta. Então, a normalização disso tudo, ela tem um peso na sociedade que é muito maior do que o mestre animal em si, porque ela lida com questões dos seres humanos, ou seja, a normalização para nós de qualquer fato insensível, ou seja, insensibilizar o outro, a visão, a nossa percepção do outro, não é algo que a gente faz só com o mestre animal. É algo que, no final das contas, isso vai permear as nossas relações com cada um dos seres. E isso termina sendo um perigo, inclusive, nas relações humanas. Então, por que eu estou colocando isso aqui, Lari? Porque algumas pessoas também acabam defendendo que a gente deve, quantas vezes nos comentários também, ou mesmo nas vivências, vocês deviam fazer isso por pessoas, vocês deviam fazer isso por crianças. E a gente precisa entender que esse trabalho, ele exerce a construção de valores que beneficiam cada um dos seres. Não apenas um ou outro, mas cada um dos seres. E isso automaticamente acaba beneficiando crianças, seres humanos, acaba beneficiando a Mãe Terra, acaba beneficiando, obviamente, os mestres animais. Mas é Fora que, muito maior mais que uma isso. vez, é um recorte do que a pessoa está vendo, que uma coisa não anula a outra. Então, você pode, e eu sei que você faz, ajudar seres humanos, crianças, que seja, e as pessoas não estão vendo isso. Ontem eu tive uma prova, assim, de que é a terra de ninguém, né? Vira, assim, um caos. Qualquer coisa que sai na internet, as pessoas não concordem ou não queiram saber mais, e elas saem atacando, e vira-se um monte de zumbi, sem querer Exato. ouvir, só falando, falando. Isso é muito problemático, porque está todo mundo armado. E isso vem de um background, né, de eu não sei o que aquela pessoa passou. Então, a gente Exato. tenta neutralizar com o maior amor possível, com o maior acolhimento de todo mundo, que a gente não Exato. sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa, para ela ser tão agressiva. Exato. Exatamente, exatamente, Laura. Isso é um outro ponto também que eu noto do ativismo, porque noto que nesses momentos onde eventualmente notícias que são em verdade são espalhadas, a gente é provocado na raiva. Porque a indignação, se ela perde o controle, ela vai para a raiva. E se a raiva perde o controle, ela vira violência. E justamente o que a gente está defendendo é um mundo sem violência. Então a gente acaba se contradizendo. E isso é algo para a gente vigiar na gente, de como cada um de nós pode participar de um movimento que zela pelo amor, sendo amoroso. E isso, essas tuas palavras a respeito de eu não sei qual, ou seja, o que a pessoa passou para ter aquela leitura. E se a gente pratica a simpatia, fica um pouco mais fácil a gente conseguir conversar e eventualmente a gente chegar num lugar em comum. Ô, Agora, se Paty, a gente vai para o julgamento, acabou tudo. sim. Posso aproveitar esse gancho desse assunto, que eu não sei o quanto que a Claro, gente vai fazer ele durar aqui, mas eu queria claro. fazer um adendo a isso, porque ontem, inclusive, muita gente começou a me mandar links. Ah, você tem que ver o que estão falando do santuário, você tem que ver isso, tem que. E assim, eu não vejo. E isso eu vou trazer para as pessoas refletirem também. Eu vejo e acredito em pessoas que eu conheço. E quando a gente está falando do santuário, que eu sou voluntária há mais de 5 anos, eu não tenho por que desconfiar. Então, eu acho que a gente tem o nosso bem mais precioso, dois, né? Saúde e tempo. Então, o nosso tempo é uma coisa muito preciosa, que a gente tem que escolher com o que a gente gasta. Eu recebi muita mensagem, olha isso, olha o que estão fazendo, olha o que estão falando, tem que ir lá falar. E a pessoa se defendia com a desculpa de que ela estava querendo ajudar os animais. E aqui eu queria trazer uma reflexão para todo mundo, porque eu sei que isso pega num lugar sensível de muita gente, de querer defender, de querer falar, mas quando a pessoa quer ajudar os animais, ela não tem um discurso agressivo, ela não tem um discurso prepotente, ela não fala com sarcasmo, ela não faz ameaça. Então, no momento que vocês verem mensagens nesse sentido, pode ter certeza, a intenção não é ajudar os animais. E a gente não deve gastar tempo com esse tipo de mensagem.
sabe? Então, eu tenho muito assim, dentro de mim, que quando a pessoa quer, é só a gente trocar. Então a pessoa está fazendo isso. Se alguém vai ajudar uma criança que está com fome, vai distribuir marmita na Catedral da Sé, na Praça da Sé, ela vai tratar alguém com sarcasmo? Ela vai ameaçar alguém querendo ajudar? Ela não vai. Então a gente precisa sair desse furacão que algumas pessoas tentam incluir a gente e gastar nossa energia com coisas mais efetivas para os animais. Porque enquanto a gente está aqui remoendo assuntos e um atacando o outro, eles continuam morrendo, esquecidos. Exatamente. Porque o nosso foco está aqui brigar entre si. Exato. Quando essas brigas são pessoais, não são pelos animais. Era isso. Exatamente. Exatamente. Eu agradeço por trazer esse assunto, porque, de novo, é um assunto sensível, como você colocou, e precisa ser falado, precisa ser colocado, e precisa ser colocado nesse centramento. Eu fico sempre com um pouco de receio quando se perde a lucidez na conversa. Ou seja, quando o tom de voz, ou o tom da fala, o tom da escrita, enfim, quando esse tom se perde, porque aí a lucidez começa a ficar comprometida. E sem lucidez para a gente se colocar, para a gente ouvir o outro, para a gente se lembrar qual é o propósito, aí vai para esse lugar pessoal. E o lugar pessoal é egoísta. E é justamente o egoísmo que causa o sofrimento no mundo. Ou seja, as causas que a gente vê do sofrimento estão embasadas, enraizadas no egoísmo. Então, toda vez que a gente se vê nessa relação muito pessoal com o outro, a gente já perdeu o lugar impessoal da causa, o lugar de ajudar outros seres e de amparar outros seres, mesmo que a gente não conheça, da gente zelar por toda a vida, inclusive respeitando quem tem opinião diferente da gente. Agora, na hora que a gente não consegue conviver com quem tem opinião diferente da gente, aí a gente entra num perigo que é muito maior do que simplesmente a gente está falando da causa do mestre animal. É um perigo para a gente como ser humano, porque a gente é interrelacionado. A gente realmente, a gente se conecta um com o outro. E o relacionamento, a relação é um baita de um núcleo, é um baita de um espaço para que a gente possa aprender. Então, quando a gente fecha essas portas, é como a gente falasse, não quero aprender mais, não quero evoluir mais. Ou seja, quando a gente fica trancado nas nossas convicções e não troca ideias e não conversa, tudo isso eu vejo muito arriscado para a gente num âmbito maior ainda do que simplesmente o do mestre animal. Então, eu agradeço por trazer isso, porque, de E novo, só, eu acho que é só para importante. esclarecer uma coisa, a gente não está falando aqui de, me enviaram o post da Luísa Mel, gente, pelo amor de Uhum. Deus, não é isso. Sim, sim. A gente conversou muito ontem, ela super entendeu a situação. Isso também foi mais um recorte de um buraco bem mais embaixo que aconteceu ontem, inclusive Sim. com ela. Então, não é sobre isso que a gente está falando. Sim, sim, essa coisa do ativismo como um todo, né? E essas ocorrências do dia a dia terminam, pelo menos para mim, lá, eu não sei como elas atravessam você, mas elas sempre me provocam em como que a gente está sendo realmente efetivo no nosso ativismo. Porque na hora que a gente começa a, entre veganos, por exemplo, ter certos espaços de competição, ou seja, como que duas pessoas que zelam pelo mesmo ideal podem competir? Elas Sim, só podem cooperar entre elas só podem se agregar entre elas. A partir da hora que existe essa competição, alguma coisa aconteceu. sim. Alguma coisa aconteceu. Então eu trago aqui, ou seja, a gente, como você disse, ou seja, esse fogo amigo realmente não faz nada pelo mestre animal. Quando a gente perde a lucidez na conversa, também não faz nada. Se a gente recebe uma informação e se a gente não checa essa informação, eventualmente, gente, o que se faz não é, de repente, depreciar o trabalho do Vale da Rainha. É colocar em risco os que aqui se protegem. Então, isso precisa estar muito claro. E outra vez, a gente praticar uma causa que é impessoal. Não é simplesmente salvar os que estão no nosso quintal. É salvar os seres. E salvar os seres demanda que a gente inspire valores maiores do que a gente tem vivido nesse mundo. Uhum. Então, enfim, acaba sendo um baita de um exercício. Tati, o que que a gente fala pro Oberon que perdeu o babado? Amigo, passou. Vamos divulgar Passou. o muco que está mais produtivo. Exatamente. Aproveitando que o Verão está aqui, a gente deixa essa realmente essa divulgação, né, Lari? Como você falou, quem ainda não viu o Inclusive, Muco alguém, justo. eu nem sei se ele estava aqui, mas alguém já tinha divulgado logo no começo da live. Ai, que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. O Muco realmente vale a pena a gente assistir. Inclusive, recentemente, eu vi o
Beron comentando a respeito das próximas semanas, onde será exibido e tudo isso. Então assistam o Muco. E agora sobre as novidades, porque fazendo todas essas ressalvas e essas reflexões, a gente também tem reflexões a respeito de uma nova terra. Como a gente falou nas outras semanas, a gente moveu todos os mestres bezerros que antes não tinham condição de sair de onde eles estavam, e agora, no novo momento de vida, eles foram transportados para uma nova fazenda. Essa nova fazenda tem um espaço de pasto vasto, próspero, generoso, que realmente é uma grande bênção na vida deles e na nossa também, para que a gente tenha tranquilidade que eles estão justamente vivendo a vida que foram planejados para, dentro de uma engenharia divina. Então isso dá muita tranquilidade para nós. Logo depois dessa primeira mudança, nós nós transportamos quase 50 aqui de Camanducaia para a Nova Terra. E isso aconteceu aproximadamente 10 dias, será, Lari? Alguma coisa assim, né? Sim. 10 dias. Nesses últimos 10 dias, então nós começamos aqui, junto com o Vitor, com o Dr. Maurício, a desenhar o próximo passo. E o próximo passo é que a gente... Opa! Tá passando alguém aí. Que a gente faça justamente para lá o transporte de aproximadamente 20 mestres cavalos, que são os mestres cavalos que vivem no pasto aqui. Então, toda a ideia é que a gente unifique essa operação em uma nova terra. Essa nova terra que nós estamos hoje, ela ainda é um caminho intermediário para a definitiva, já que a de Camanducaia será vendida. E por isso, eu sei que as informações são muitas, e por isso que a gente vai toda semana fazer uma live dessas, comentando em pequenas falas, ou seja, não extensas falas, mas pequenas passagens, para que a gente consiga entender todas essas nuances e poder realmente compreender, tem alguém que verdadeiramente a gente poder compreender os próximos passos e amparar todos esses novos passos também. Esse amparo é muito importante porque o trabalho, esse serviço, ele não se resume nesse resgate. Ele se resume nessa... Agora ela tá tirando os fones, agora tá ficando bom. Agora tá brincando com... Ele se resume verdadeiramente para que a gente possa fazer um trabalho, um serviço na educação. E aí, Lara, eu queria que você falasse um pouquinho também aqui. Eu fico lisonjeada do Vale da Rainha ser convidado para estar no VegFest e gostaria que você, que tem agora esse outro chapéu, toque chapéu, como eles dizem, né? Falar um pouquinho a respeito do VegFest, convidar as pessoas, porque, ou seja, a gente vai estar lá também, outra vez, nós nos sentimos lisonjeados estando no VegFest, e eu sei que os ingressos já estão à venda, né? A gente também vai estar com stand lá. Então, comenta um pouquinho mais a respeito disso, por gentileza, Lari, e depois a gente fala um pouco a respeito do projeto de educação aqui do Vale da Rainha. Sim, Paty, só me corrija, salvo engano, você vai dar uma palestra, yoga, e o Vale da Rainha vai estar lá, né? Isso. Tá, então, é muita informação aqui. Mas fica o convite, gente, a feira do VegFest ela é aberta ao público, gratuita, as demonstrações de cozinha são todas gratuitas. O domingo é aberto ao público gratuito também, vai ter uma peça de teatro esse ano, então a gente tenta ao máximo fazer com que ele seja acessível, o mais acessível possível, conseguindo pagar as contas, obviamente. Mas assim, eu sei que tem muita gente entrando aqui, conhecendo o Vale da Rainha agora, gente que chegou no meu perfil ontem, e eu entendo que muitas vezes a gente mostra o problema e é difícil ter a ferramenta da solução. Então, tanto o VegFest quanto o trabalho de conscientização que o Vale da Rainha faz e que outros ativistas fazem, que é super importante, o trabalho que o Muco faz pelo documentário do Beron, tudo isso dá ferramenta para as pessoas entenderem como fazer essa mudança e não só ver o problema que é desses animais serem resgatados. Então, o VegFest acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, vegfest.com.br. Que maravilha, a Mai já deixou aqui isso tudo também. E isso, gente, é muito curioso para a gente pensar na nossa comunicação. Tá bem difícil esse link, hein, gente? Vai no vegfest.com.br, me ajuda aí. Pera, deixa eu ver quem coloca aqui. Acho que alguém já vai colocar. Peraí, eu tirei aquele. Então, enfim, a gente vê que muitas vezes no ativismo, a gente acaba enfatizando no problema. E as pessoas entendem qual é o problema, mas elas não entendem como participar da solução.
Quando a gente fala a respeito de... Quando a gente fala a respeito... Mas esse gatinho que tá... É o Jesus. E quando a gente fala a respeito do problema, dessa perspectiva de conscientização, a gente também oferece para as pessoas uma oportunidade delas se reformarem através do que elas escutam, vendo, que elas aprendem, para deixarem de fazer parte do problema e então começarem a fazer parte dessa solução. E isso é tão absolutamente bonito. É tão absolutamente bonito a gente perceber. Porque tantas vezes, quando o problema é enfatizado, parece que o problema é tão grande, quando a gente fala bilhões, a gente fala, gente, quem sou eu para resolver um problema de bilhões? E quem não é a gente? Cada um de nós fazendo um pouco, cada um de nós, e fazendo um pouco, se você já fez sua transição, eu peço aqui para que você especialmente tente atrair pessoas para o movimento. E aí a fala, como a gente se relaciona, essa questão da amorosidade do mestre animal, que a gente fala assim, bom, eu sou a voz deles. Se a gente é a voz deles, a gente precisa policiar muito a nossa comunicação, porque eles só falam de amor. Coitados de alguns, né? Exato, exato. Então a gente precisa honrar isso tudo. Se a gente quer ser voz deles, verdadeiramente, a gente precisa falar com essa amorosidade que eles falam. E isso é absolutamente incrível a gente perceber. Então, outra vez, fica o convite para que vocês possam estar no VegFest. Vai ter uma palestra nossa do Vale da Rainha. Vai ter também essa yoga, como teve o ano passado também, uma abertura. E além disso vai ter esse stand com muitas coisas incríveis, que tem toda essa equipe de voluntários e de amigos preparando. Então vejo Inclusive, nesse stand vai ter produto, vai ter como você ajudar o Vale da Rainha por QR Code, por Pix, mas você não está lá ainda, então saindo dessa live você pode ajudar desse jeito no link da bio. Então você pode ajudar mensalmente o Vale da Rainha. De novo, são mais de 500 animais precisando de ajuda, precisando serem mantidos. Eles são cuidados, eles estão bem e eles precisam ser mantidos. Então isso é um valor muito alto. Então todo mundo que está aqui e puder de alguma maneira, acho que é a partir de R$30 mensais. Às vezes a gente gasta com uma besteira no final de semana, muito mais do que isso, e não vai ajudar ninguém, às vezes vai até prejudicar a gente mesmo. Então façam escolhas mais conscientes. Sim, e se você agora, toda terça e quinta, a gente também oferece um programa de apoio, que na verdade são algumas reflexões que a gente faz de meditação, estudos filosóficos, tudo isso está na bio também. Então, por um valor mensal, você tem acesso a uma série de estudos filosóficos orientais. E tudo isso, obviamente, ampara para que esses seres tenham essa vida digna e que a gente também tenha um espaço mental disponível para poder pensar em programas de educação, para que a gente possa pensar em se deslocar para uma VegFest, para que a gente possa pensar em trabalhar junto, em trabalhar nessa união. Essa união para quê? Para beneficiar os seres. Então é realmente muito, muito incrível, sabe? A gente fazer parte de tudo isso. A Mar pediu para você falar agora a respeito de alguma coisa aqui que eu acho que você... Marcela, se você não tiver de pijama, você podia entrar para falar esse outro negócio de match que você falou, que eu acho que você seria a pessoa perfeita. Mas sobre o Escape Room, a gente fez um projeto o ano passado, SVB e o Fórum de Proteção Animal. Para quem não conhece, o Escape Room são salas que você entra e tem que... isso virou muito uma febre há uns anos atrás e ainda tem lugares, empresas em São Paulo que você faz isso, entra lá e fica tentando sair, descobrindo enigmas e tal. E a gente resolveu trazer isso para o veganismo. Então a gente trouxe uma Escape Room ano passado das galinhas poedeiras, mostrando toda a problemática do consumo de ovos. E esse ano vai ser da indústria do leite. E a gente está elaborando isso junto com o Fórum, SVB e Fórum. É gratuito no VegFest, vai estar lá na feira e está sendo um desenvolvimento bem legal. Para quem for lá em todos os dias da feira, a feira fica aberta das 9 às 19, se eu não me engano, a entrada é gratuita, e pode visitar o Escape Room e tentar sair de lá e aprender muita coisa do que acontece e a gente não vê. Que coisa boa, Lari. Eu aqui quero agradecer também, estou vendo uma série de comentários aqui de pessoas que participam dos estudos e quero agradecer todo esse carinho dessas pessoas, porque esses estudos também, às vezes a gente muda o horário, às vezes passa de um dia do outro, por causa de tanta coisa que acontece no Vale da Rainha. Então, agradecer tudo isso. E, de novo, enfatizar esse convite para o VegFest, para o Escape Room, para as palestras e para espaços onde a gente pode aprender. Independente se a gente já se tornou vegano, ou seja, o veganismo não é o fim de uma linha de evolução. Me corrija, por favor, Lari, se você pensa diferente. Mas para a gente poder continuar aprendendo. Aprender a tal ponto que a gente possa servir outros seres.
aprender a tal ponto que a gente possa multiplicar bênçãos para outros seres, que a gente possa levar boas novas para outros seres e não simplesmente deter aquilo para a gente ou acreditar que a nossa mudança já é suficiente. Isso, de novo, seria um pouco egoísta. Então, a gente muda e vai para o topo da montanha. Então, vamos mudar e vamos inspirar a mudança. E quando a gente tem acesso a esses conteúdos, como do VegFest, o Escape Room, tudo isso fica um pouco mais claro para nós, ou seja, existe forma, existem argumentos onde a gente pode não só falar do problema, mas inspirar pessoas a serem solução. E isso, de novo, eu vejo absolutamente bonito no movimento como um todo. Vai ser incrível. Então fica aqui o convite para isso. E outra vez, recapitulando, a gente tem agora o terceiro transporte, que será de mestres cavalos, dos saudáveis que estão no pasto. Por que dos saudáveis? Porque a gente tem muitos aqui que foram resgatados com bacia quebrada, a gente tem pernas quebradas, a gente tem braços quebrados, a gente tem idosos, a gente tem abandono. Então, esses que ainda estão dentro das baias vão numa segunda fase. Esses já, ou melhor, numa quarta fase, né? Se a gente for pensar tudo que já aconteceu, essa terceira fase é disso. O transporte deles está em torno de R$ 10.000. E aí, falando a respeito dessas arrecadações, a Mar não respondeu se ela está de pijama ou se ela está de bobs. Bobs não. Ou seja, se ela pode entrar na live. Eu convidaria para ver o que acontece. Vamos lá. Não, ela está aqui, vamos ver. Não chama porque não vai dar tempo, Lari. Não entendi, Marcela. Professor Wagner aqui, que bom. Wagner, fico feliz que você esteja. Peraí. Ah, ela tá de bobs e tá de pijama. Mas ela entra. Pode chamar que ela entra. Peraí, Ela falou que não se importa. Porque a Marcela, para quem não conhece, ela faz um trabalho muito importante para Santuário, para a SVB de fundraising. Então ela vai saber melhor do que a gente explicar sobre isso. Fala, Má. Graças. Olha, não tô de Bob, bem-vinda. não tô de Bob, mas como sempre estou descabelada, todo mundo que já me viu no santuário me viu assim, então tá tudo bem, não é mesmo? Tá em casa. Tá tudo bem. Mas basicamente para falar para vocês, gente, que a gente conseguiu um negócio muito legal, doações de fora para santuários de fora, eu quero dizer em dólar, enfim, organizações de instituições lá fora que trabalham com filantropia para doar para santuário é uma coisa muito rara, porque eles entendem que os santuários servem só aqueles animais que lá estão. E para quem sabe, para quem conhece o santuário, sabe que é bem diferente, né? Que aqui no santuário a gente, óbvio, a gente quer cuidar dos que estão aqui, mas que o nosso trabalho é forte para conscientizar as pessoas, para a gente ter cada vez mais pessoas no veganismo, cada vez mais pessoas mudando hábitos, cada vez mais pessoas respeitando os animais. E acho que o nosso trabalho de conscientização é bem forte nesse sentido. E aí, conversando com um contato nosso, um dos contatos que eu fiz no exterior, e meio que emputecida mesmo, desculpa, Paty, falar essa palavra, mas com as coisas que vem acontecendo. Já vamos tirar ela, já entrou, já vai sair, dá licença. As coisas que vem acontecendo com Cunha e com todos os problemas e todas as coisas que quem tá perto sabe. Eu abri tudo que vinha acontecendo, todos os desafios, inclusive desafios da gente continuar com as ações que trazem receita, né, com os problemas desse ano, inclusive problemas familiares. E eles abriram uma oportunidade que eles vão dar $20.000 para o santuário se a gente levantar $20.000 também em doações no Brasil. $20.000 hoje são R$100.000. Então, a gente vai ter R$100.000 em doações deles se a gente levantar R$100.000. Em qual prazo, Não foi estabelecido um prazo ainda, mas eu entendo que quanto antes a gente levantar esse dinheiro, antes eu posso falar, oiê, podemos fazer outro projeto? Podemos falar sobre o centro de educação? Podemos falar sobre outras coisas? Então, assim, existe uma certa urgência até para a gente conseguir arrecadar esses valores, para conseguir unificar as duas operações. Então, assim, se você não doou para o santuário até este momento, doe agora, não é mesmo? Contribua agora. Fica aqui o nosso pedido. Acho que todo mundo que está aqui sabe que a gente coloca o dinheiro a bom uso. Então, é isso, doem, contribuam e vamos ajudar aí o santuário a conseguir esse match e conseguir que esse doador doe cada vez mais e confie no nosso trabalho e entenda que o que a gente faz é muito único e importante. Obrigada, Má. Agradeço as palavras. Não, só dizer que isso só é possível porque a Marcela tem uma cabeça estratégica
e sabe se comunicar amorosamente e com transparência com pessoas que podem ajudar. Então, talvez ela falar isso desperte ira em algumas pessoas que né, colocam um alvo no santuário. Mas eu queria agradecer a Marcela, porque isso é uma coisa que ela faz já há algum tempo para a SVB, para lugares que a gente não fica sabendo, e ela se doa, e ela estrategicamente conversa com essas pessoas e abre essas portas que beneficiam unicamente os animais. Obrigada, Má. De Agradeço nada. muito, Mar. Agradeço demais. E quero deixar aqui, porque às vezes a gente vê, acho que a própria Catarina comentou, são 200 mil no final. Quero comentar aqui com vocês que antes de fazer a mudança para essa fazenda, a nossa despesa fixa estava em 150 mil reais. E nós não estávamos na fase final conseguindo arrecadar esse montante. Isso significa que nós temos dívidas para saldar. Então, ainda que pareça um montante que a gente olha e diga, nossa, agora não vai mais para contribuir depois disso. Ou seja, a gente está falando de dívidas que foram acumuladas de quase 500 mil. E hoje um custo que baixou significativamente, mas ainda é uma fase do projeto intermediária até que a gente venda aqui Camanducaia e de fato vá para a nova terra definitiva. Isso precisa ser dito para que a gente tenha noção da dimensão dessa operação. Sim. Que não é uma operação pequena e nem com mestres animais pequenos também. Isso também abre quando a Mar coloca, bom, daí a gente abre novas conversas e de repente alguém escuta e fala, esse povo é muito ambicioso. O que a gente quer aqui é sonhar alto. Quais são esses novos projetos? A gente precisa retomar o centro educacional, que dentro do último ano, com todas as emergências e prioridades desses resgatados e da nova terra, e da compra de silagem, o Vitor correndo de um lado para o outro, para a fazenda, indo, correndo e voltando, e a equipe toda, e daí gente dorme aqui, gente vai para lá. O centro educacional, as vivências foram suspensas. A última coisa que ficou por aqui foi um curso de yoga, inclusive a última vivência vai ser agora no final de outubro. A Maia até comentou a respeito dela aqui. Então tem uma vivência de yoga aqui no Vale da Rainha Camanducaia, agora o último, em outubro. A partir daí, a gente volta e retoma o centro educacional. O centro educacional é a menina dos nossos olhos. Sim. É óbvio que a gente tem todo um carinho por cada um dos resgatados, mas a gente tem também uma tristeza, não quero colocar palavras na boca de vocês, por favor, ou seja, coloquem com a expressão de cada uma, mas eu, por exemplo, a gente já fez resgate juntas. E a gente sabe que para cada um que veio, o Vitor, eu, vocês, eu acredito que a gente pensa no mesmo lugar. A gente lembra dos que ficaram. O projeto de educação é para os olhos daqueles. Eu lembro de um resgate, a Mai está até aqui, eu lembro de um resgate que foi o do Mandela, que o Mandela veio e, na verdade, ele não viria no começo, viria só a Ini e, Martin. junto com a mestra Ini e o Martin, só os dois. E aí o que aconteceu? A Mai veio desesperada. E ela falou, mas eu já prometi para ele. Eu já prometi para ele que ele vinha. Como que eu vou falar agora que não vem? Ela estava desesperada que ela tinha prometido para ele que ele viria. Eu lembro que quando a gente foi pegá-lo, tinha um ao lado dele, era uma pecuária de leite, para quem não conhece, enfim, a história dele era uma pecuária de leite, eram mestres bezerros descartados. E aí nisso tudo, ou seja, eu e o Vitor se olhando, tipo, não, mas a gente não consegue levar 50, né? A gente quer tirar todo mundo, mas a gente só consegue tirar todo mundo conscientizando. E aí quando a gente voltou para lá, para que então, de fato, ele pudesse vir Mandela, o que acontece ali naquele momento? Tem um caidinho ao lado dele, no cercadinho ao lado. E aquilo partiu meu coração como se ele perguntasse para mim qual foi o critério que a gente usou para levar uns e deixar outros. E o critério que a gente usou foi que a gente carregou os que morreriam sozinhos, agonizando, para tentar dar uma chance. Agora, os que morreriam rápido eram dezenas. E se a gente tirasse aquelas dezenas de lá, a Débora também estava presente, ela está aqui comentando, se a gente tirasse aquelas dezenas de lá, assim que elas começassem a dar a luz de novo, aquelas cerquinhas estariam lotadas. Então, outra vez, a gente ama os que foram resgatados, a gente ama cada um deles, até os que a gente não conhece, mas a gente também não esquece dos olhos daqueles que perguntaram para nós, por que não eu? Quando você vem por mim, eu posso contar com você? E eu não sei para vocês, meninas, mas aqueles olhares eu não esqueço.
Aqueles olhares me perseguem nos meus pesadelos, inclusive nos meus sonhos como centro educacional. Me perseguem no dia a dia, onde eu me sinto impotente, e aí, de alguma maneira, eu restauro em mim algum tipo de força, porque lembro que não é a respeito da minha dor, e sim a respeito da dor deles. Então, o projeto de educação, outra vez, quando a Mar fala a respeito de novos projetos, e de repente, dentro de um valor desse, a gente de repente pode olhar e falar assim, isso aqui é muito ambicioso, isso aqui é muito dinheiro, não precisa mais contribuir. A gente, de novo, a gente assumiu uma operação por 1 ano e meio de R$ 150 mil por mês. Na fase final, nós acumulamos dívidas. Nós precisamos saldar essas dívidas. E a gente não vai viver para pagar boleto. Isso é algo que a gente tem claro aqui. A gente vai viver para sustentar um propósito de transformação no mundo. Então, passando essa fase difícil, a gente vai voltar a abrir nossas vivências para crianças, para adolescentes, para adultos. A gente vai voltar a fazer as pessoas participarem da vida desses seres e se emocionarem. Participarem da vida desses seres e se transformarem. Participarem da vida desses seres e se inspirarem para provocar alguma mudança positiva no mundo. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Só incluir, Paty, o que lindamente já falaram aqui nos comentários. A maioria de vocês não vai na pecuária de leite resgatar esses bezerros, mas no dia a dia vocês conseguem resgatar eles de outra maneira e diminuir esse número de animais que são criados sob demanda, nossa demanda. Então, se você ainda toma leite, se você ainda come queijo, se você come carne, esse é o momento de você refletir e você ver nos vídeos, já que você não vai ver ao vivo, o olhar desses animais e você se compadecer com isso e começar a sua mudança. Exatamente. Exatamente. Então, gente, só esclarecendo tudo isso é lembrar, porque às vezes a gente fica tão na correria de precisa arrecadar 10 mil para mover os mestres cavalos agora, e agora tem isso, e agora o mestre Tupi está no hospital, e agora o trabalho não é arrecadar, o serviço é conscientizar. A arrecadação precisa acontecer com uma base a generosidade e a empatia, porque tantas vezes instituições estão fazendo o que a gente não consegue enquanto indivíduo. Então, a base de generosidade, de empatia, colaborar para que propósitos se firmem para beneficiar seres. Mas o serviço não é a arrecadação. O serviço não é a gente pagar as contas. Isso é parte funcional, prática. O serviço é a gente aspirar. E aí sim, ambiciosos, ambiciosas, ambiciosos, essa ambição do bem. Ambicionar mudar o mundo. E a gente convida vocês para mudar esse mundo com a gente. Perfeito, Paty. Então, agora eu convido vocês para outra coisa. Às 9 horas da noite, já estamos 1 minuto atrasado, começa a meditação. Muito útil nesse dia, olha só. Acho que Larissa vai ter que meditar junto também. Hoje vai, hoje vai. E o tema de hoje é sobre superar a adversidade, que é alguma coisa que cada um de nós pode se relacionar na vida, já que eu imagino que cada um encarnado hoje não esteja aqui a passeio e esteja de alguma maneira sendo provocado para perder o centro, e mantendo o centro consegue ainda servir como um pilar para amparar outros seres. Então, enfim, agora começa isso. Para quem quiser mais informação a respeito de tudo isso, está na bio. Eu deixo aqui meu agradecimento a cada um na live, as meninas aqui que são amigas, que são equipe, que são dessa família, porque é assim que eu noto que a gente se tornou, né? Ou seja, é um grupo que virou uma família espiritual. Eu vejo pessoas aqui tão queridas também nos comentários que fazem parte dessa família e que estão junto nesse propósito e nessa luta. Nunca na briga. A gente não se une para brigar, gente. A gente se une para lutar. Para as brigas, a gente não responde. Para brigar, a gente não tem tempo. Mas para lutar, a gente vai ombro a ombro. E a gente não perde tempo. Deixa aqui meu agradecimento. As meninas querem colocar mais alguma coisa? Depois disso eu vou só fechar aqui. Exato. Não, Larissa vai para meditação. Você vai para meditação hoje, desculpa, não tem escolha. Eu vou tentar, gente. Eu preciso dormir um pouco, mas eu vou. Só, Então, combinado. próximo é yoga, Paty. A gente vai conseguir, ela vai fazer yoga. Exatamente. Gente, de novo, gratidão. Várias mensagens de carinho hoje chegando para todo mundo. É muito bom fazer parte dessa união de pessoas muito queridas que estão aqui. E nossa, toda a nossa gratidão, porque
Tudo isso só é possível porque existe um coletivo que se apoia e que se une e que sabe que é um trabalho sério. E se quem está aqui ainda não conhece esse trabalho, vem sempre na fonte. A fonte é segura. Sim. Graças, Lari. Graças, Mar, graças a cada um. Amor, você quer colocar alguma coisa? Eu escutei ele comentando, mas eu não sei se ele tá falando comigo. Eu tô com fone agora. Eu queria deixar um grande beijo pro Vitor, que mandou uma mensagem aqui no chat. Sim. Vitor, um beijo. Então é isso. Fixa o que? Ele tá falando alguma coisa. Pera, gente. Desculpa? É para fixar o comentário dele para mim, eu acho. Agora, mas já passou, já foi tudo muita bem. coisa. A gente já entendeu, Vitor, a gente já entendeu. Obrigada, então, tá, Vitor. O recado foi dado. É. Então tá, já, gente. Eu fiz uma coisa para ela, cair para cima. Não ouvi, então foi dado mas o recado. Tá bom. Então a gente termina aqui com um mantra breve. E meu agradecimento de novo por cada um, por cada uma. He, 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 ya, he, ya, ho. He, 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 ya, he, ya, ho. He, 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 ya, he, ya, he, ya, he, ya, he, ya, he, ya, ho. Que a sabedoria dos seres que vivem na Terra alcance em nosso coração a ponto de nos tornarmos deles guardiões. Minha gratidão. Namastê. Mas se ela escolheu esse, eu vou escolher o próximo. Foi especial. Eu vi. Beijo, gente. Beijos.